Shalom, shalom, mulheres posicionadas em Cristo, é o nosso quarto vídeo. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. A nossa primeira identidade. Para pensar nisso. Pastora, nós temos várias identidades? Não, nós temos uma identidade. Mas qual é a nossa tendência? Nós focalizarmos o nosso senso de valor em algo e às vezes em alguém, sendo que o nosso senso de valor principal, primeiro, é em Deus. É nós termos certeza da nossa identidade. Qual é a nossa identidade primeira e principal? Sermos filhas de um Deus amado, de um Deus que nos ama de uma maneira que nós nunca conseguiremos entender. E qual é um dos grandes problemas que nos bloqueia, nos faz nos sentirmos muito menos do que nós somos e aceitar muito menos por essa visão equivocada que não é a real. Nós colocamos por vezes valor num relacionamento, num companheiro, e aí nós começamos a sofrer, começamos a mendigar até, sabe? Aceitar menos do que nós merecemos, porque o nosso senso de valor está naquela pessoa. E como essa pessoa nos trata, como essa pessoa nos vê, nós só nos sentimos amadas se essa pessoa, ela revelar, ela expressar o nosso valor, sendo que não é por aí. Quando nós fazemos isso, estamos fadadas ao sofrimento, à tristeza, à frustração, porque nenhum ser humano é capaz de nos valorizar, de nos dar esse senso de valor, de estima, sabe? Como o nosso Deus. E é o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos, para amar o nosso próximo. Amar a nós mesmos. Cada um tem que se amar. Se nós ficarmos esperando que o nosso senso de valor venha de outra pessoa, repito, nós sofreremos muito. Eu não estou dizendo aqui, fazendo analogia nenhuma, que as pessoas se separem, que as pessoas... Pelo amor de Deus. E não é só também com relação a parceiros, a companheiros, a maridos. Não, a esposas. Não. Com relação a filhos. Muitas mulheres só se sentem valorizadas quando os filhos reconhecem o seu valor. E por aí vai. Muitas avós, muitas tias, professoras dentro da profissão. Sabe, amados, o nosso valor, quem vai revelar ele para nós é Deus. É diante dele que nós vamos nos colocar. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele já está nos ensinando que a primeira coisa é buscar a ele, e a justiça. O que é a justiça? A justiça em Cristo. Nós somos justificados em Cristo. E nele nós somos perdoados, nele nós somos valorizadas. Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Através da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós. Nos ajudar a habitar em nós. Imagina o próprio Deus habitando em nós. Em cada um de nós. Mas como é que surge isso, pastora? Por que a gente equivoca? Por que a gente inverte as coisas? Pela falta de conhecer a Deus. De repente, você nasceu numa família disfuncional, que não te apresentou Deus. Ou se apresentou Deus, a sua fé é uma fé que é herança deles. Então, somente, né? E não é a sua, vamos dizer, a sua experiência com Deus de amor, de conhecer a Deus. E aí, a fé dos seus pais, dos seus responsáveis, foi uma fé real, foi uma fé pura? E ainda que tenha sido, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus de fé, para que nós possamos caminhar. A nossa fé, né? Os nossos pais, sendo cristãos, nos orientaram, nos mostraram, mas nós precisamos caminhar com essa experiência também que nós precisamos ter com Deus, de caminhado com Ele. E o que acontece? Quando essa fé, quando essa apresentação de Deus ela falha, aí começam as confusões.
Às vezes é uma visão religiosa, é uma visão só de cumprimentos, de regras, de rituais. Às vezes é uma visão carregada pela culpa. Não faça isso, não faça aquilo. Olha, Deus, ele condena, Deus, ele castiga. Sabe, você tem que fazer isso, você tem que fazer penitência, você tem que... Nossa, é aquela coisa pesada, como era lá o legalismo no Antigo Testamento, antes da vida de Jesus. Então nós começamos a perder o nosso senso de valor. Nem imaginamos, sabe, que nós somos filhos de um Deus amado, que Ele nos ama. Mas a partir do momento em que nós tomamos a consciência profunda disso, sabe, não só a nível de intelecto, mas desce ao nosso coração, nós ficamos livres. Sabe, nós somos livres para amar, para nos doar, porque nós amamos liberalmente, sem exigir que as pessoas nos amem. Obviamente, sim, nós queremos ser amadas. É natural essa relação. E quando nós somos livres em Deus também, nós não aceitamos menos. Nós nem nos aproximamos. Nós já temos uma blindagem espiritual de autoestima, de amor próprio, que não nos permite, sabe? Nós já temos um sensor para perceber, ei, aquilo ali não é amor não, aquilo ali é outra coisa, mas não é amor. É como água e óleo. Água e óleo não se misturam. Então, quando eu conheço esse Deus e sei da minha identidade nele, não há quem vai me colocar no bolso, como dizia minha avó. Eu tô com o dedo aqui cheio de tinta, fazendo as minhas artes hoje, ó, tudo pintado, mas não importa. Meu senso de amor próprio tá bem satisfatório para me importar em deixar de levar a palavra de Deus, sabe? Poderia sim ter preparado, feito minha unha antes, mas ia demandar mais tempo. Eu ainda quero ver um filme, eu ainda quero fazer alguma coisa por mim, porque eu mereço. Nós merecemos. Então, amadas, a partir do momento que esse senso de valorização nos é dado, não é por Deus, não é o egoísmo, sabe, de achar que eu sou o centro do universo, que as pessoas deverão estar aos meus pés. Não, mas é parar de fazer um esforço, sabe, desmedido, um esforço constante, sabe, como uma, vamos dizer assim, uma objeção, né? Sem eu me esforçar, se eu mostrar o meu valor, eu não vou ser aceita, eu tenho que ficar me esforçando, eu tenho que ficar sorrindo, eu tenho que ficar me esforçando para ser legal o tempo todo, senão não vão me aceitar. Não. Quando eu sei do amor de Deus, que é o dono do universo, que me chamou a vida, que me fez, ó, não é que eu vou ficar fria. Não vamos nos confundir. Não é ser frio, não é me importar. Muito pelo contrário. A nossa capacidade de amor se alarga. Sabe? Porque eu tô cheia de Deus, eu tô cheia da presença do Espírito Santo. Eu tô cheia daquilo que é verdadeiro. Eu passo a conhecer a palavra de Deus. E eu sei que não é um diploma, não é um cabelo super produzido, não é um corpo, sabe, perfeito, não é uma roupa, não é um carro, não é um salto alto, não é uma joia, nada disso, não é um diploma. Isso tudo faz parte, pode fazer parte, cada um do seu jeito, cada um se respeitando e não colocando isso como imposição, como é o único jeito de eu ser aceita. Não pode ser. Não podemos aceitar menos, porque nós já somos muito em Deus, compreendem? Só que quando a nossa alma está adoecida, quando a nossa educação foi disfuncional, vai levar um tempinho, sim, amadas. Para isso aí ser ressignificado, para isso aí ser, sabe, renovado, como diz em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, sabe? Não vos conformeis com este século, depende da tradução. Não nos conformarmos com essa realidade que nos rodeia. Eu não ter sido amada, eu ter recebido uma educação disfuncional, eu ter sido rejeitada por pessoas adoecidas emocionalmente. Mas Deus é responsável. Quando Ele te colocou no ventre de uma pessoa que Ele sabia, sabe? Ele ainda esperava, porque Deus sempre espera que nós façamos o melhor. E Ele sempre lança maneiras de nós fazermos isso. Mas muitas pessoas, nós mesmos, quantas vezes nós rejeitamos esse Deus e demoramos a entender,
obstinadamente fomos fazer do nosso jeito. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus já sabe. E porque Ele sabe, porque Ele é o Pai amoroso, misericordioso, Ele nos acompanha. Ele está atrás de nós, como diz o último versículo do Salmo 23. A bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias das nossas vidas. Então Ele está do nosso lado, sabendo o que nós sofremos, o que nós passamos e nos dando meios, caminhos, situações, ferramentas para nos resgatar, para nos tirar isso aí que nos feriu, essa alma ferida, que é a alma, é a sede dos nossos sentimentos, das nossas memórias, das nossas emoções. Então, queridas, é muito fácil, sabe? Quando nós somos feridas, quando nós estamos ali, né, crianças, não temos ainda discernimento, não temos maturidade, nós vamos recebendo, nós vamos engolindo tudo. Isso vai formando fortalezas nas nossas mentes, que é uma fortaleza, é um lugar forte. Então isso vai formando fortalezas de mente, pensamentos que nós, querendo ou não, foram incutidos, nós fomos recebendo. E uma criança e uma pessoa que não tem ainda uma formação neurológica pronta, né? Porque até determinada idade não está pronta. As nossas sinapses, as nossas ligações neurais, que são formadas através de valores, pensamentos, palavras, né? O nosso mundo é de palavras. As coisas entram nas nossas vidas, né? Por canais de comunicação. E o principal deles são as palavras. Vem também pelo olhar, tá? Pelo toque, mas principalmente pelo que a gente ouve, pelo que a gente fala, pelo que a gente lê. E aí nós ouvimos muitas coisas que são inverdades. Mas Deus, na infinita misericórdia, repito, Ele já preparou outro plano para nos resgatar. Sabe? Ele já preparou um plano, que aquilo ali pode não ter dado certo. Mas por que eu fui nascer numa família assim? Por que eu fui receber uma educação dessa disfuncional que não funciona? Amados, ninguém escolhe. É Deus que escolhe. Mas independente da escolha dele, Ele nunca deixa de ser sábio. E Ele vai nos resgatar. E aquilo que nós sofremos será a plataforma da nossa vitória. A Bíblia é muito clara e ela diz: aonde abunda o pecado, superabunda a graça. O que significa isso? Onde o pecado esteve ali, que é o pecado desamor, sabe? E o desamor aí, ó, vamos dizer, você criança aí, não foi cuidada, recebeu palavras negativas, foi agredido, foi negligenciado, foi rejeitado, e outras tantas coisas terríveis que a gente tem conhecimento, sabe? Ali abundou o pecado, ali a malvadeza, o desamor foi muito grande, arrasou. Pode ter certeza que é ali que virão as maiores bênçãos. Ali que não abunda, não superabunda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus vai lançar tudo, muito mais, superabundante. Abundante já é uma palavra que denota o quê? Muito. Agora, além de abundante, superabundante, então ninguém tá aí, sabe? Sem essa proteção, sem essa provisão, sem esse socorro bem presente na angústia. Só que nós precisamos ter critérios. Você está aqui ouvindo isso aqui agora? Então você vai ouvir coisas que talvez você esteja fazendo. Você está se vitimizando, sabe? A gente se acostuma a se vitimizar. A gente se acostuma a contar as coisas ruins. Sabe por quê? De alguma forma nós estamos recebendo a atenção dos outros. Nós estamos nos colocando numa posição de destaque, nem que seja por coisas negativas. Porque nós desejamos ser olhados, ser vistos, ser percebidos. Nem que seja através da dó do outro. Sabe? Aproximar as pessoas, não ficarmos sozinhos. Mas não é uma maneira saudável de se viver. Não é isso que Deus tem para nós. Não, nem se compara. Mas nós podemos nos comportar assim. Eu já me comportei assim. E aí? Mas agora, olha só, não tem condição de falar para vocês?
Eu não venci, eu não passei, atravessei. Glória a Deus. Então você que está vivendo isso, pode ter certeza. Você vai pedir a Deus e você está ouvindo o que você precisa ouvir para sair da ignorância. Porque a Bíblia também fala lá em Oséias, através do profeta Oséias. Deus fala através dele. O que ele fala? O meu povo perece, o meu povo sofre, porque lhe falta entendimento. Qual é o entendimento que eu estou dando aqui, que eu estou procurando passar para você? Falar que a palavra de Deus te liberta. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Que onde houve tudo isso de ruim, a mão dele está ali com abundância de bênçãos, de resgate, de cura, para que você seja feliz. Ele não criou ninguém para sofrer. Jesus já levou na cruz, sabe? Mas nós precisamos estar em sintonia, precisamos estar buscando, sabe? Eu estudei, eu busquei, estudei a palavra, procurei ajuda, sabe? Foi uma longa jornada para chegar até aqui. E ainda estou no processo, mas já avancei bastante. Já saí daquele lugar de angústia, de desespero, de derrota, sabe? Então, nós realmente encontrando a nossa identidade. Lembra que eu falei para vocês? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm condição de pagar uma terapia, né? E terapia não é luxo, é uma necessidade. Alguém que possa nos ouvir. Porque hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas não querem ouvir umas às outras. E mesmo porque encontrar alguém maduro, que ame, que esteja alinhado com o reino dos céus, amados, não está fácil. Para que acompanhe, para que escute, para que ajude você, sabe? Ver onde que a coisa não deu certo, onde que feriu, onde que machucou, te realinhar. Então eu digo para você que existem os grupos de terapia gratuitos, com base na espiritualidade saudável. E eu garanto para você, porque eu já falei aqui em outros vídeos, eu falo nos devocionais, que eu na minha formação, eu falei que a igreja poderia lançar mão disso, se ela não conseguisse implantar dentro do templo, dentro dos trabalhos da igreja, que ela terceirizasse, que ela encaminhasse. São os programas dos 12 passos. E ali tem toda uma explanação, sabe? Para realinhar tudo isso aí. São 12 passos. Eu vou tentar sintetizar para você, tá? Mas você pode clicar se você não tem condição de sair de casa. Tem grupos online, tem grupos pelo WhatsApp, tem grupos pelo Zoom, pelo Meet. Amados, Deus tem lançado a misericórdia dele de maneira linda. Um bicho aqui. Então ninguém tá sozinho. E é tão lindo ver Deus, sabe, fazer tudo isso. É tão lindo. E o primeiro passo, ele diz, nós admitimos, somos impotentes. Diante de quê? Diante de quê que você está impotente? Você está comendo demais? Tem um grupo com base espiritual para cuidar da sua compulsão alimentícia, tá? Você está impotente diante das suas emoções? Que é muito normal, porque na verdade, todas as compulsões que se desenvolvem, a base para se recuperar dela é cuidado emocional. Tá? Porque quando você vai para a comida e começa a comer compulsivamente, a comida tá trazendo aí, traz um falso conforto, sabe? Ela tenta preencher um vazio, te trazer alegria que tá faltando aí em Deus, que é, como eu falei aqui, começando, né? Que é a nossa principal identidade. Então, o primeiro passo desses grupos de terapia, existem, né? O grupo que cuida das emoções. E a redação dela, né? A síntese do primeiro passo é: admito que sou impotente diante das minhas emoções e, consequentemente, perdi o domínio sobre a minha vida. Eu sou impotente perante a emoção, sou impotente perante a raiva. Não consigo controlar. A Bíblia diz que ele me deu o espírito de autodomínio, mas eu ainda não consigo. Sabe? Porque eu preciso falar, verbalizar, eu preciso desabafar. Aonde que a raiva está te dominando? Sabe? Desde lá, talvez no ventre, você desenvolveu a raiva. Você apanhou, sua mãe recebeu chute. Se não recebeu, né? Eu estou indo aqui dando um exemplo, né, bem radical. Mas se você ouviu palavras, se você sentiu, porque tudo que a mãe sente, a criança sente. Se a sua mãe foi rejeitada, se a sua mãe foi agredida, sabe, verbalmente. Tudo isso que às vezes acontece, amados.
Não vamos negar, é a realidade de muita gente. Então você é impotente diante de emoções. Medo, raiva, o que mais? São tantas as emoções que nós temos, né? Sentimento de rejeição, sentimento de angústia, sentimento de perda, tanta coisa. Isso tá te dominando? Isso tá te jogando no tatame, no chão, sabe? Insegurança, sabe? São tantos os sentimentos. Culpa, a culpa, meu Deus. Então basta você dar o primeiro passo. Admite que isso está te perturbando. E aí tem o adendo, né? Essas emoções estão aí te machucando. E além delas te machucarem, elas podem te levar a uma compulsão. Que é comer, beber, comprar, codependência, desenvolver, sabe? Aquele desejo de controle. Atrai, procura pessoas emocionalmente desequilibradas para cuidar. Sabe? É como um imã. Você já viu aquelas pessoas que às vezes até as pessoas brincam? Que ele tem um dedo podre. Só procura pessoas complicadas. Porque tem a necessidade, mesmo que inconscientemente, porque aquilo já foi internalizado, de procurar pessoas as quais você vai ficar distraída cuidando delas. Ué, por que, pastora, que eu vou ficar distraída? É um mecanismo de defesa. Enquanto eu estou cuidando de alguém, me distraindo, cuidando de alguém, eu não quero olhar para dentro de mim. Eu acho que vai doer menos eu cuidar do outro. Porque aí eu não tenho que cuidar de mim. Eu tenho desejo de controlar. Eu tenho a ilusão de que eu controlando outra vida, estou controlando alguma coisa. E na verdade o que eu preciso controlar é a mim mesma. Espírito de autodomínio. Mas nós invertemos as coisas. E fazemos isso anos e anos e anos e anos. E acabamos atraindo. Sabe? Já viu aquelas pessoas que saem de um casamento, entram no outro, entram no outro, entram no outro, entram no outro. E nunca conseguem, sabe? E parece que cada vez que procura, vai piorando a coisa. Eu já conheço essa estrada, mas a partir do momento, né? Como diz a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é a respeito de nós mesmos, sabe? Por que eu tô pensando isso? Às vezes você está sentindo porque você já pensou, porque obviamente que vem primeiro é o pensamento. Preste atenção. Comece a observar os seus pensamentos. Você vai se conhecer muito pelos seus pensamentos, pelas suas inclinações. Então o primeiro passo é esse, mas tem toda uma redação, tá? Vai aí online, procura. Grupo de terapia para problemas emocionais, com base nos 12 passos. Grupo de terapia para problemas de comprar compulsivamente, jogar compulsivamente, querer cuidar, controlar os outros. Jogar, comprar, usar droga também, mas o que mais? Tem tantas compulsões, tem tantas. Aí você vai para o segundo passo. O segundo passo diz: viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. Poder superior. Eles falam até PS. Até o segundo passo só, tá? O terceiro já vai para outra. Já fala em Deus mesmo. Tá, porque a pessoa acaba se tornando o próprio Deus dela. Ela não consegue acreditar que existe uma força maior. Ela acha que ela é a força. E aí ela começa a descartar todas as igrejas. Ela começa a descartar tudo, sabe? E a gente até entende que às vezes sim, a igreja fere, a liderança fere, sabe? Às vezes ela fala, agora eu quero ser ateia, ateu, não quero acreditar em mais nada. Mas ela vai ter que entender. Se ela quer se recuperar nessa linha aí, que pra mim é infalível, porque é de Deus, ela vai ter que ter um poder superior. Ela não é o Deus, ela precisa de ajuda. Ela vai precisar realinhar a fé dela, tá? Eu tô simplificando, tá, amado? Sintetizando. Terceiro passo. Decido entregar a minha vida e a minha vontade nas mãos desse Deus. Aí eu já falo Deus. Porque aí, lá no segundo passo, já há um trabalho feito de você se reconectar com esse Deus. Você tá desconectada. Você tá de mal com ele, sabe?
Tem gente que fica de mal com Deus. Sim, fica. Eu conheci uma pessoa que ela ficou de mal com Deus. Ela perdeu o filho, ela ficou de mal com Deus. Sabe? Tem pessoas que ficam. Ô Deus, você podia não ter levado meu pai, minha mãe, meu filho, mas você é Deus, você é o dono da vida. Por que é que você não fez isso por mim? E pronto, acabou. E é duro. É duro, não é fácil voltar não, tá? E o terceiro passo, ele fala para eu entregar a minha vida e minha vontade. Ué, qual a diferença entre vida e vontade? A minha vida é toda a estrutura, tudo que eu tô vivendo até aqui, sabe? Todas as coisas que não deram certo, o meu momento, eu vou entregar tudo para Deus. E a minha vontade, as minhas estruturas mentais. Deus, eu vou dar o benefício da dúvida para Deus. Mas isso é piada, né? Mas é. Talvez eu esteja errado, Deus. Olha, Deus, sabe? Eu vou entregar para você. Vou me soltar. Eu não posso nadar contra a correnteza. Eu não tenho braço para isso. A correnteza está vindo mais forte do que eu. Então eu vou entregar a minha vontade e a minha vida para Deus. Acreditando, sabe? Que Ele vai me ajudar. Porque tem pessoas que só entregam, só se rendem. Quando chega no limite do limite do limite. Você deve ter ouvido aquela frase. Já fiz de tudo. Agora só me resta orar. Quando é o contrário. Primeiro eu vou orar. Depois eu vou fazer todas as outras coisas. Né? Mas muita gente faz isso. Eu já fiz isso também. Terceiro passo. Quarto passo. Eu vou fazer um inventário moral de mim mesma. Fazer um minucioso. Assim que tá lá. Eu já decorei, tá? Eu fiz até minha monografia com base nisso, né? Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Tá vendo essa bonequinha aqui? Ela tá despida, né? Tem até a etiquetinha que depois eu vou cortar pra ela ficar mais bonitinha. Sabe? Nós vamos nos despir emocionalmente com relação às nossas atitudes, às nossas verdadeiras motivações. Mas têm sido as minhas atitudes, né? Desde que eu me entendo por gente, para comigo mesmo, para com o próximo, para com Deus, para com a minha comunidade, com todos que estão à minha volta. Quais têm sido? Sabe? Mas é muito importante também eu enumerar as minhas qualidades. Porque senão a gente começa a descobrir coisas negativas e a gente pode ficar arrasado, sabe? E só ver coisas negativas. Então nós precisamos também, porque nós todos temos. Tem coisas erradas aí, mas tem coisas boas também. Eu como terapeuta, né? Eu me lembro uma vez, eu sempre que falo isso eu me lembro, atendendo um paciente, né, na clínica de recuperação para dependentes químicos. Ele achou 29 defeitos de caráter. Eu falei, agora vamos achar 29 qualidades. Ele não conseguiu. Eu falei, vamos conseguir sim. E nós conseguimos achar mais do que 29. Porque é a tendência. E a pessoa fica arrasada. E não pode ser assim. Você tem qualidades. Elas só estão embaçadas, enterradas. Então vamos. Ao fazer esse inventário é necessário usar papel e lápis, caneta e lápis, para que nada disso escape. Tudo que vier à mente precisa ser anotado. E é processual. Porque nas próprias literaturas, nos próprios grupos, eles falam, né? Nós vamos fazer esse inventário periodicamente. Como quando eu entro num quarto cheio de sujeira, acendo uma luz com determinada voltagem. Aí eu vejo aquilo ali limpo e tiro. Daqui a pouco eu entro no quarto, coloco uma voltagem mais forte, que ilumine mais. Eu vou ver coisas, já tirei muita coisa, mas eu não tinha visto outras coisas menores. E aí eu tiro, depois eu coloco uma mais forte, tá? Até que eu tenha aquele conhecimento profundo de mim mesma. Esse é um inventário periódico que de tempos em tempos nós precisamos fazer. Ainda que nós já tenhamos caminhado, já tenhamos determinada maturidade, estejamos nessa vibe aí de análise, de autoconhecimento. Porque a vida não para. Em determinadas situações que nós não vivemos, às vezes nós nos surpreendemos conosco mesmos. Poxa, eu não sabia que eu ia reagir assim. Nossa, eu nem imaginava. Nossa, isso aí ainda... Meu Deus, sou eu mesma. Meu pai. Outro dia eu me peguei assim. Passei por uma fase, né? De crise. E aí, engraçado que isso me reportou quando eu era criança. E estava lá no 2º ano do ensino fundamental. Que a professora falou uma coisa, eu interpretei outra, comecei a chorar. E outro dia eu me vi assim. Mas aí veio aquela vozinha. Para aí, Marisa. Você tá confusa, não? Aquela arranhãozinho que você levou tá cicatrizado mesmo? E não deu outra. E eu falei,
Meu Deus! Olha, nós precisamos totalmente nos submeter ao Espírito Santo. Essa coisa aqui, essa mente, essa alma. Não é brincadeira não, amados. Não é brincadeira. Nem um pouquinho. Como diz lá em Jeremias, né? Coração humano enganoso é. Quem poderá entendê-lo? Só Deus. Só Ele compreende as nossas reais motivações. Só Ele pode nos levar à total libertação. Nós, por nós mesmos, nós não temos essa condição. Nós falhamos. Claro, nós não somos Deus. E Deus é que nos fez e nos conhece. E Ele sempre prescruta tudo em todos. Quando Ele diz também, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao seu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a grande garantia de termos assistência de Deus, a nos conhecermos, a nos reconhecermos, sabe? A endireitar os nossos caminhos, é Deus. Mas isso depende de uma postura de humildade, de rendição, de sabermos que nós somos impotentes. Nós podemos sim ter força pela graça, estando submetidos, dependentes de Deus. Do contrário, muito cuidado. Olha, e o quarto passo é isso aí, esse trabalho. E aí vem o quinto passo. Eu vou com vocês nesse vídeo até o sexto passo. No próximo vídeo eu vou fazer o sétimo, oitavo, nono, o 10º, 11º, 12º. Por quê? É de muita profundidade. O vídeo vai acabar ficando muito longo. E eu ainda quero ver um filme hoje, amadas. Eu preciso. Eu não posso amar mais vocês do que eu me amo. Porque, na verdade, é mentira. Ninguém vai amar o outro do que a si mesmo. Se eu quiser amar vocês, eu tô equivocada. Eu tô querendo ser querida, ser aceita. Eu não posso. Não devo. Eu tô aqui falando pra vocês, então a primeira a ser atingida por essa fala sou eu. Preciso ser eu. Então, amados, o quinto passo é a parte. Eu vou humildemente, tá? Eu vou me sentar com alguém. Só que eu esqueci a redação do quinto passo. Deixa eu olhar aqui para falar para vocês. Vamos lá. Quinto passo. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a exata natureza de nossas falhas. Ah, mas eu preciso falar com alguém? O que fala lá em Tiago? Se eu não me engano, não sei se é capítulo 4 ou 5, 16. Eu acho que é 5, 16. Confessai uns aos outros os vossos pecados. E orai, para que sejam curados. É exercício bíblico, amados. Isso aqui é exercício bíblico. Caminhos espirituais não vamos andar sozinhos. Sabe por quê? Nós temos uma tendência perigosa de nos auto-justificarmos. Ah, mas eu estou falando com Deus. Olha, a gente tenta sabotar Deus. Mas é quando nós... Senta aqui, bonequinha. Quando nós falamos com alguém que seja maduro, nós vamos orar por essa pessoa. Olha, eu tenho experiências nessas áreas aí. Quando eu era bem mais jovem, de procurar conversar com alguém, eu já ouvi tanta besteira. Eu ouvi muitas coisas boas, mas eu ouvi muita besteira. Mas ainda bem que Deus estava ali me ajudando, me tirando daquele conselho errado. Sabe? Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa escolha. É a nossa história, a nossa vida. Precisa ser recebida com mãos delicadas. E nós sabemos que até das próprias igrejas nós encontramos pessoas dominadoras, autoritárias, manipuladoras, líderes adoecidos, perigosíssimos. Sim. Então, amados, mas nós precisamos caminhar com alguém. Precisamos falar com alguém, sabe? Precisamos rasgar o nosso coração. Essa pessoa, ela nem vai falar. Ela vai mais ouvir, obviamente, do que falar. E aí, essa pessoa precisa ter experiência para que ela tenha a presença do Espírito Santo para te sugerir, para te ajudar a te posicionar, a te mostrar onde que você tá, sabe? É fácil? Não, mas é possível, tá? Então, você vai abrir e vai contar tudo para ela. Nada vai ficar guardado, porque um segredo guardado vai te derrubar. O meu casamento, né? Que ficou fadado ao fracasso. E o meu marido, ele foi fazer esse inventário. Ele era dependente químico. E eu já sabia tudo que ele tinha feito. Só que eu não podia falar por ele. Atrapalharia o processo. E ele praticando esses passos aqui, ele falou tudo
E ele sofreu para falar. Mas ele deixou uma coisa. E eu já sabia. Só que eu não podia falar para ele, você esquece de falar isso. Ele teve medo. E aquela coisa derrubou ele, infelizmente. Sabe? Mas por isso você se separou, pastor? Não. Já vinha, né, de internações em clínicas. Eu falei para ele, olha, a terceira internação comigo. A 10ª no todo da sua vida, né? Mas comigo é a terceira. Essa vai ser sua última oportunidade, tá? Porque de 4 anos de casado, eu só fiquei com ele 11 meses. O resto eu estava internado, né? Eu não podia parar a minha vida. E eu já tinha orado, já tinha feito o que era possível. Mas eu estou dando esse exemplo aqui para falar para vocês. Um segredo invalida todas as demais revelações. Porque o grande exercício é de confiança, de entrega, é de confissão de pecados mesmo, sabe? De rasgar o coração, exercício da humildade. E se você guarda um, por quê? Você está tendo reservas. E a palavra não fala? Para falar um para os outros? Eu vou pegar a palavra para ler para você na Bíblia. Tá bom? Porque eu não decorei. Amados, Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Viu? A oração de uma pessoa obediente tem muito poder. Obedecer, confessar, sabe? Tá aqui na Bíblia. A Bíblia não mente. A Bíblia é solução, é receita para os nossos males. E aí vem o 6º passo. O 6º passo é, olha só que estou chegando na metade do exercício, hein? Para que nós nos realinhemos, para que nós tomemos consciência, nos conheçamos. Sabe? Eu preciso me conhecer. Sabe? Quando eu conheço o inimigo, eu já tenho 99% da batalha vencida. Agora, se eu não conheço, eu tô perdida. 6º passo. Prontificamo-nos inteiramente. Prontificar-se. Você já caminhou até aqui de verdade? Praticou todos os outros passos? Admitiu? Foi lá na fé, deu uma realinhada na fé, entregou a vida à vontade, fez o inventário, conversou com alguém? Então, ó, você se prontificou inteiramente. A deixar, permitir que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Presta atenção, nós não vamos conseguir na nossa própria força. É pela graça, é com a ajuda de Deus. Eu me prontifico, eu desejo, sabe? E tem um passo desse que tem a seguinte redação. Ei, você já decidiu escolher ter equilíbrio emocional, desenvolvimento, crescimento espiritual? Ou você vai colocar esse segundo plano e vai querer os bens materiais, o conforto dessa vida? É aí que você escolhe. O que eu quero? Meu desenvolvimento, meu equilíbrio emocional, meu crescimento espiritual? Ou as coisas que perecem, as coisas que vão ficar aqui? Por quê? Quando eu escolho as coisas que vão ficar aqui, eu vou gastar tempo, energia, sabe? Eu não vou ter tempo para me trabalhar, para ser trabalhada. Então, são escolhas, tá? Então, nós nos prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter, tá? Eu vou parar por aqui para orar, para ministrar para vocês. Amadas, creio, são exercícios simples, mas que te levam à libertação, sabe? Te levam ao outro lado da margem. Te levam à plenitude de vida que Deus tem para cada um de nós. Não queiramos menos do que Deus tem para nós. Nós nem temos ideia do que Deus tem de verdade para nós. Mas nos coloquemos na correnteza de Deus e Ele vai nos levar, tá? A pastos verdejantes, a águas tranquilas. Aquela vida que Ele promete, abundante. Amém? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, seus grupos de WhatsApp. Eu acredito realmente que essa palavra pode levar muitas mulheres à libertação, sabe? E eu vou orar, vou ministrar sobre a sua vida agora. Não importa que você receba isso aqui daqui a 1 ano, que você escute 2, 3 vezes, que você escute, que você volte o vídeo, né? Lá na ministração. Amém? Deus te conhece, sabe? Use como você quiser, mas não deixe de compartilhar. Isso é importante. E eu não tenho dúvidas. E muito obrigada. Deixa lá pelo menos um coraçãozinho, sabe? Para que o canal reconheça que esse vídeo só vai avançar
vai atravessar os continentes, atravessar os mares e chegar a outros países, né? Lá na linguagem deles, porque chega. Olha que maravilha a internet. Se você fizer a sua parte, eu coloco a minha cara aqui na reta e você coloca as suas mãos, a sua boa vontade para trabalhar. Muito obrigada, em nome de Jesus. Vamos orar? Pode colocar a mão no seu coração, na sua cabeça, não colocar em lugar nenhum, ficar como você quiser. Deus está vendo o seu coração. Mas se isso é significativo para você, faz. Papai, em nome de Jesus, eu quero apresentar mais uma vez cada vida que me ouve, Deus. Não importa o tempo, porque o Senhor é o dono do tempo. Oh, Pai. Aperfeiçoa, Pai. Não é por força, não é por violência, não é porque eu estou aqui falando, sabe, Deus, mas é porque o Senhor fala através de nós. O Senhor ministra vida, vida em abundância, Deus. Eu te peço libertação para cada vida que me ouve, Deus. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que possam receber o toque especial do Teu Espírito, ó Deus, para admitir, Deus, aonde que a coisa não tem funcionado, ó Deus. Levá-las a essa percepção, ó Deus, a essa sensibilidade vinda diretamente do Teu coração, Deus. O Senhor sabe o quanto nós precisamos, ó Deus, nos conhecer, sermos libertas, ó Deus, para termos vida tão linda, prometida por Ti, sobre cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a saber, a entender que a nossa identidade primeira maior é em Ti, Deus. É nesse amor tão lindo, tão perfeito, ó Deus, e indescritível, que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Nós não precisamos mendigar aprovação, amor de nenhum outro ser humano. Podemos andar em comunhão, Deus, não em mendigação, Deus. Não. O Senhor não quer isso para nós, ó Pai. Nós somos princesas, nós somos rainhas, ó Deus, suas. Então, Deus, nos ajude a avançarmos, a sermos curadas, libertas, ó Deus. Dá-nos coragem, dá-nos renovo, ó Deus, de forças, ó Deus. O Senhor está muito interessado, ó Deus, em nos curar e nos libertar, ó Pai. E nós te louvamos, te agradecemos por isso, ó Deus. Ensina-nos a nos amar, a te amar, a nos amar, ó Pai, saudavelmente, para, consequentemente, termos condições, ó Deus, de amarmos o nosso próximo de maneira saudável também, sem querermos controlar, sem autoritarismo, sem querer egoisticamente, ó Deus, sermos reconhecidas, ó Pai, porque isso virá naturalmente, ó Pai, de pessoas que amam. Mas as primeiras pessoas a aprenderem desse amor, precisamos ser nós, ó Pai. E nós temos certeza do Teu desejo, de que nós vençamos, ó Pai, essas etapas das nossas vidas e cheguemos, ó Pai, a alcançar a plenitude que o Senhor tem proposta para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, ó Deus. Nós te amamos, papaizinho, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Obrigada por ter estado até aqui. Tenhamos vida em abundância a mais. Um beijo no seu coração. Se você não assistiu os vídeos anteriores, esse já é a quarta ministrações, vai lá, ouça de novo. E o próximo nós avançaremos, no 7º, no 8º, no 9º, até o 12º. Vou procurar ainda gravar essa semana para vocês, em nome de Jesus. Ouviu, Senhor? Preciso da sua ajuda.